Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma aula. Vamos concluir agora a nossa aula 11, a última parte, falando com mais detalhes sobre a questão do imperialismo europeu e das revoltas anticolonialistas que aconteceram em decorrência dessa intensa exploração que estava acontecendo dentro desses territórios explorados. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Já peço desculpas por não ter postado essa aula na semana passada, tive alguns problemas pessoais, mas essa semana nós teremos 2 aulas para evitar atrasos, certo? Então vamos começar, no final da semana eu vou postar uma das partes da aula 12. Então vamos lá. Falando a nível de exploração do continente africano, certo? Estava se intensificando antigas rivalidades nesse período, principalmente entre França e a Alemanha. E é importante dizer que a hegemonia industrial inglesa ela estava se reduzindo e estavam ganhando força outras nações, como principalmente a Alemanha, certo? Então existia nesse momento uma grande sensação de tensão, de conflitos. E com o objetivo de apaziguar essas tensões, de evitar que isso se tornasse uma guerra, como estava se tornando cada vez mais aparente, eles tentaram organizar um encontro para definir a partilha do continente africano a nível de exploração europeia, certo? Então, essa conferência, a Conferência de Berlim, ela vai ser articulada por Bismarck e ela vai delimitar a exploração do continente africano, dividindo ele entre as nações europeias, certo? Sendo que esse processo ele vai ser extremamente violento no sentido de que ele vai desconsiderar as características particulares de cada território. Imagine como se eles chegassem aqui na América do Sul e dividissem a gente sem considerar, vamos dizer, Argentina, Uruguai, Brasil e suas diferentes particularidades. Eles dividiram isso de acordo com as necessidades de exploração dos próprios europeus. Então, isso por si só já é uma grande violência. Esse diz respeito a essa etnicidade e a cultura desses territórios. Então, os mais beneficiados dentro desse processo vão ser França, Inglaterra principalmente, Bélgica, Portugal, Itália e Holanda. É importante dizer que a Alemanha e a Itália, justamente por conta daquele processo de unificação tardio que nós discutimos, eles vão ficando para trás, inicialmente, né, dentro dessa corrida imperialista, vão tendo seus interesses não plenamente atendidos, porque ainda estão nesse processo de fortalecimento. Então, a corrida dentro desse continente africano e a exploração dentro desse continente, ela foi uma das mais ostensivas. Bastou uma década para finalizar esse processo de divisão, de exploração, pouquíssimos territórios ficaram livres dessa influência, certo? Então, a gente entende que foi um processo muito violento. Então, vão ser formadas, inclusive, parcerias financeiras entre alguns líderes de governos dentro do continente e países europeus, principalmente quando isso envolvia a subjugação de algum inimigo, ou de tribo, ou de nação local. Então, esses governos locais, eles vão acabar fazendo algumas concessões para esses países europeus para derrubar inimigos vizinhos, e isso vai acabar fortalecendo esse processo de imperialismo. Não estou querendo aqui culpabilizar de forma alguma esse continente africano pelas mazelas a que foram submetidos por parte do continente europeu, mas é de se entender que essas nações europeias, elas utilizaram isso como um recurso, né, para facilitar essa sua exploração. Além disso, a gente vai ver que vai ser imposto com muita força a questão do capital europeu. Eles vão começar a impor taxações e impostos e tudo mais dentro desses territórios. E eles vão abolir, inclusive, as moedas regionais sem consultar esses governos, né, impondo realmente uma nova moeda, abolindo mais um aspecto cultural dessas nações exploradas. Então, a exploração dentro desse continente africano, ela vai usar e abusar da mão de obra local, realmente um processo também violento, construindo, além disso, uma infraestrutura muito ampla. Então, parte daquela ideia que se dizia, né, de que eles estavam chegando para levar a civilização, muito disso era, na realidade, uma tentativa de facilitar a exploração desses territórios. Então, obviamente, a presença de ferrovias que ligassem o interior ao litoral para facilitar, né, o escoamento dessas matérias-primas, a chegada e entrada dos bens industrializados que estavam sendo produzidos no continente europeu, tudo isso era economicamente positivo para eles. Então, essa urbanização, essa criação de uma infraestrutura, não é que eles estavam fazendo isso para levar a tecnologia a esses continentes, de nada disso, era para facilitar, né, a questão da própria exploração. Então, a gente vai ter algumas respostas dentro desses diferentes continentes, inclusive dentro do continente africano, como, por exemplo, fugas dos ambientes de trabalho, alguns levantes armados ou não,
boicote ao pagamento dos tributos, chegava o período de pagar esses impostos e eles não pagavam, sendo que o continente europeu, nesse período, ele vai estar se militarizando e ele vai ter uma superioridade técnica muito avançada, né? Então, a maioria desses movimentos, eles vão ser fracassados, mas eles vão ser o pontapé inicial para o processo de decolonização que a gente vai ver posteriormente. A partilha do continente asiático também ela vai ser de caráter extremamente violento, inclusive a própria China não ficou livre dessa exploração. A gente tinha alguns territórios, como Macau e Hong Kong, que já sofriam uma influência do domínio português, e a China ela vai ser um principal entreposto comercial. E essa exploração vai ser articulada principalmente pela figura da Companhia das Índias Orientais. E a gente vai ter a questão muito intensa da venda, da própria revenda do ópio dentro desse território. Posteriormente, a China ela vai ser dividida em várias zonas de influência e vai ser ocupada por diferentes nações, inclusive pelo próprio Japão, que faz parte do continente asiático, né? A Índia ela vai sofrer com a presença inglesa por muitos séculos, inclusive vai se tornar parte do Império Inglês, a gente vai já ver isso. A Indonésia ela vai ser explorada por portugueses, holandeses. As Filipinas vão ter presença de espanhóis e também de norte-americanos e também de estadunidenses, que também vamos ver. Vietnã e Camboja vão sofrer o controle da França e a Birmânia vai sofrer o controle inglês. Inclusive, é nesse contexto que vai ser construído o Canal de Suez, que vai servir tanto como entreposto comercial, como uma conexão entre aquela porção ali da Ásia Menor e o restante do Oriente. Então, como eu comentei, muitas obras elas vão ser realizadas com o objetivo de facilitar a comercialização, a venda e a saída de produtos de dentro desses continentes explorados, certo? Essa construção do Canal de Suez ela vai ser articulada pela Inglaterra e pela França. Com relação ao Japão, a gente já vai ver que ele vai ter um caráter muito de exceção dentro desse processo de partilha da Ásia. Isso porque ele vai conseguir evitar essa espécie de domínio. Eles vão conseguir assinar alguns tratados com a Inglaterra, com a Rússia, e eles vão meio que abrir esse seu mercado de forma internacional. Então vão existir algumas medidas liberalizantes. E a gente também vai comentar daqui a pouco sobre a modernização que aconteceu na era Meiji, falando de urbanização, de industrialização. Então, o Japão ele já vai ter características diferentes dentro desse processo de exploração imperialista, né? Ele já vai ter uma outra característica. Então, a gente vai ver uma espécie de processo de, entre aspas, uma europeização dos japoneses. Isso porque eles mesmos vão adotar práticas imperialistas dentro do continente asiático, inclusive ingressando em alguns conflitos e explorando a própria China. Então, com essa era Meiji, a gente vai ter industrialização e urbanização, e assim como aconteceu com a Alemanha e com Itália, que foram processos de unificação tardios, eles vão ter novas necessidades imperialistas, ou seja, aquelas necessidades de mercado consumidor, de mão de obra, de bens de matérias-primas, que eram as principais motivações dentro dessa exploração neocolonialista e imperialista, né? Por isso o Pacífico ele vai se tornar um grande epicentro de conflitos, eles vão ingressar em diversos conflitos com os Estados Unidos, com a própria China, buscando controle de rotas e de mercados e de regiões ricas em matérias-primas como minérios. A nível de Estados Unidos, a gente também vai ter um forte imperialismo, principalmente após o fim da Guerra da Secessão, né, a Guerra Civil Estadunidense, que após ela a gente vai ter um maior expansionismo industrial, um maior fortalecimento da atividade industrial e uma expansão propriamente dita territorial dentro do próprio país, aquela chamada marcha para o oeste. Então, vai ser criado um complexo sistema financeiro que vai conseguir financiar essas atividades, baseado e sedimentado principalmente em um forte sistema tributário, e além disso vai se fortalecer a livre iniciativa privada, marcada por uma política liberal e o fortalecimento de fábricas, indústrias, empresas, e tudo isso vai gerar maiores necessidades imperialistas, novamente a questão dos mercados consumidores, da mão de obra e das matérias-primas, certo? Então, os Estados Unidos eles vão cada vez mais investir na indústria naval, tanto por um caráter de militarização como uma forma de expandir, de conseguir maior acesso a esses outros territórios, ele vai começar a se expandir pelo Pacífico. Aí que vai entrar o conflito entre Japão e Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão acabar forçando o Japão a se abrir economicamente para sua influência. Também vai acontecer a questão do Canal do Panamá, que vai ser construído, mais uma obra de infraestrutura para facilitar a comunicação dentro do continente americano. Também vai atingir as Filipinas, vai ter esse apoio ao processo de independência de Cuba
e vai acabar colocando bases militares na região e vai assinar a chamada Emenda Platt, que vai autorizar a mobilidade militar na região, ou seja, esses entrepostos militares, eles acabavam facilitando a exploração do continente americano. E na Nicarágua também vai haver a construção de um outro canal, também com esse intuito de criação de infraestrutura para facilitar a exploração. Então é aí que a gente consegue entender melhor aquela ideia do Big Stick, que é o grande porrete, né, que seria o uso da força militar com uma estratégia de opressão econômica. Então era tipo, não, vocês não vão fazer o que eu quero aqui, não vão pagar esses impostos, não vão se impor, não vão abrir esses mercados para mim, pois eu uso aqui a minha força militar, né? Então, essa foi uma política especialmente implementada pelo governo de Theodore Roosevelt, e ela é muito fundamentada na questão da doutrina Monroe também, naquela ideia de que os americanos do norte, né, os estadunidenses, eles estariam ali para proteger o restante do continente americano da exploração europeia, e era a América para os americanos, né? Então, tinha um pouco de base nesse princípio aí também, sendo que eles mesmos estavam acabando por explorar e adotar políticas imperialistas dentro do próprio continente americano. Então, a segunda revolução industrial, ela vai acirrar ainda mais a concorrência dentro do continente europeu e ela vai aumentar o potencial de exploração por conta de toda a tecnologia desenvolvida dentro dessa segunda revolução industrial. Esse imperialismo, esse neocolonialismo vão ser potencializados. A Inglaterra, ela vai ter especial destaque dentro desse contexto, ela vai deter 1/4 de todos esses territórios, então continua sendo, mesmo tanto tempo depois, uma grande potência dentro desse contexto europeu, né, de exploração. Então a Inglaterra tem muito de culpa nesse sentido de ter explorado e abusado desses territórios. Esse imperialismo, ele vai ser muito viabilizado pela existência de um grande complexo financeiro. Então ele vai se tornar real, mais palpável, a partir de operações bancárias, ações de bolsas de valores e títulos que eram utilizados para exploração indireta, digamos assim, né, não física, mas econômica, da partilha desses territórios. Além disso, uma crescente militarização vai estar acontecendo em todas essas nações europeias. A gente vê um forte caráter de militarização que tinha como propósito, que tinha como objetivo suprimir essas resistências internas e também garantir a submissão dos locais, né, dos habitantes nativos, submetendo essa mão de obra e facilitando o acesso à matéria-prima. Então vai haver uma resposta por parte desses territórios explorados, né? Então esses territórios subjugados, eles vão estar submetidos à extrema violência de diferentes sentidos. A gente vai ter violências culturais, violências sociais, violências econômicas, violências físicas, cada vez mais humilhantes. Então vão irromper uma série de movimentos com o objetivo de contestar tudo isso que vinha acontecendo, né? Então eles não vão ser suficientes naquele momento para a libertação definitiva que vai acontecer depois, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante dizer que essas movimentações, elas vão servir como base para a elaboração desses processos de descolonização, que vão ser fortalecidos principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o advento da questão dos direitos humanos, com a criação da Organização das Nações Unidas. E após esse período vão surgir a questão das ideias da preservação da identidade nacional, étnica e linguística, né? Então, são processos que vão acontecer muito recentemente. Era essa ideia que eu queria muito que ficasse para vocês. Que muito se fala sobre as dificuldades que acontecem dentro do continente africano, dificuldades econômicas, sociais, dentro do continente asiático também. Mas é importante que a gente entenda que muitas dessas dificuldades, que se elas existem hoje em dia, existem também por conta dessa exploração a qual esses territórios foram submetidos por tanto tempo, principalmente pelas mãos dessas nações europeias. E é muito assustador pensar que isso aconteceu há tão pouco tempo, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi outro dia, gente, não tem nem 200 anos. Então, de pensar que esses países europeus estavam dentro dessas nações, dentro do continente asiático, dentro do continente africano, isso é de uma violência assustadora, né? Uma coisa assim que, pessoalmente, me deixa bastante impressionada. Eu tava até assistindo aquela série The Crown outro dia. Sei que muito do que tem ali é ficção, né? E que muitos dos diálogos são inventados e tudo mais, mas ela aborda um pouco da relação da família real inglesa com essa questão do imperialismo, né? E é assustador pensar como há tão pouco tempo a Inglaterra ela ainda estava engajada dentro desse processo de naturalizar a sua influência sobre outras nações. Eles tratavam isso com imensa naturalidade, né? Como se
quase um favor que eles estavam fazendo, levando civilização a essas nações, né? Então, é de se pensar. E era essa ideia que eu queria deixar para vocês. Então, a gente vai ter algumas mais famosas que a gente vai abordar aqui. A gente teve as guerras do ópio, que elas vão acontecer ali entre 1839 e 1842. Então, existia um amplo interesse na China, por parte das nações europeias, inclusive por parte do Japão também. Isso porque a China ela contava com um amplo território físico. Além disso, ela tinha vários produtos, a questão da seda, da porcelana, do seu próprio artesanato, e também era muito rica em matéria-prima. Então, inicialmente, a gente vai ter um sistema de parceria e troca, que não vai ser um sistema muito impositivo, mas o que vai acontecer depois é que vai ganhar força uma prática de revenda de ópio, que era um produto que existia, inclusive, localmente, mas que esses comerciantes, eles vão, principalmente os comerciantes ingleses, eles vão começar a revender o ópio para a própria população. E esse ópio, ele tinha não somente uma função medicamentosa, mas ele também funcionava como alucinógeno e uma droga, e tinha um alto poder de vício. Então ele vai ser revendido para a população chinesa e isso vai provocar uma séria crise de saúde pública, inclusive instaurando um estado de calamidade pública, certo? Então a população vai ficar extremamente submetida a esse ópio. E o que vai acontecer, que vai ser um estopim para essas guerras, né, que o governo chinês ele vai proibir a venda do ópio, inclusive ele vai reprimir, né, vai dar uma brigada ali com a Inglaterra por conta da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, mas isso vai despertar uma reação inglesa extremamente violenta, uma reação armada, e a China ela vai ser derrotada de forma muito violenta. Então, isso vai levar à reabertura dos portos. Hong Kong vai ser anexado pela Inglaterra e vai se criar o direito de livre importação de ópio, certo? Então, a China ela vai ter que assinar, né, esses tratados que vão permitir que o ópio ele seja livremente comercializado e vendido para a população. E, além disso, eles vão ser obrigados a permitir a livre circulação de missionários cristãos. A gente tem também a revolta dos cipaios entre 1857 e 1859, uma vez que existe um especial interesse na Índia também, que era uma região com muitas especiarias locais e tinha um amplo mercado consumidor, que era muito vantajoso para essas nações industrializadas. E é uma nação que vai ser submetida muito tempo a uma hegemonia britânica. Então vai surgir um protetorado inglês associado à Inglaterra, que vai ser coordenada principalmente pela presença da Companhia das Índias Ocidentais, e existe uma intensa cobrança de impostos e de exploração dentro da região. Inclusive uma integração de soldados nativos ao exército britânico, que seriam chamados cipaios. Então, em 1848, vai existir uma modificação porque os impostos eles vão ser aumentados e os ingleses eles vão impor essa diminuição também das tarifas para importação, ou seja, eles poderiam vender esses seus produtos de forma mais barata para a Índia, o que teria como consequência uma decadência da estrutura industrial indiana, né? Então, se os produtos ingleses estivessem mais baratos, isso acabaria enfraquecendo a venda de produtos indianos localmente. O estopim vai ser o momento que vão ser espalhados boatos de que estariam usando sebo de porcos e bois na manutenção de armas desse exército, certo? Isso porque o sebo de porcos, os porcos, eles eram considerados animais puros pelos muçulmanos e os bois eram considerados animais sagrados pelos hindus. Então essa revolta ela vai ser mobilizada por soldados hindus e muçulmanos e vai ocorrer uma dura repressão. E a Índia ela vai ser integrada como parte do Império Britânico. Então mais uma que vai ser violentamente reprimida. Enfim, vamos falar sobre a rebelião dos Boxers. Então a China ela estava passando por uma repressão não somente econômica e militar, mas também uma forte repressão cultural. Então isso era muito complicado, era muito duro para esses territórios, né, que eram obrigados a abrir mão de aspectos dentro da sua sociedade, aspectos culturais. Isso também é uma violência. Então, grupos nacionalistas chineses, eles vão planejar uma série de atentados, né, para tentar fazer frente, para tentar contestar essa exploração que vem acontecendo. E eles vão utilizar, principalmente, artes marciais. Isso porque eles consideravam que seria muito ético, que eles teriam esse dever de usar as tradições locais, mas também utilizando essas artes marciais, mas eles também vão ser duramente reprimidos, né, justamente por conta do poder de militarização que essas nações detinham, certo? Então vai ser utilizada a chamada diplomacia do canhão e vai ocorrer uma forte humilhação chinesa. E eles vão ser rechaçados por uma associação entre Estados Unidos e Japão.
Então, eles vão ser rechaçados por uma associação entre Estados Unidos e Japão e eles vão ser forçados ao pagamento de uma série de indenizações. Além disso, vão ser forçados a liberar o trânsito de tropas estrangeiras na região. E por fim, nós temos a Guerra dos Boeres, né, que vai ter um caráter um pouco diferente, porque foi uma revolução de caráter mais elitizado. Os boeres eram os descendentes de holandeses na África do Sul, então eles eram uma espécie de elite branca local, donos de latifúndios, de minas de diamantes. E com a Conferência de Berlim, eles ficaram com medo, né, porque o domínio ele vai passar para a Inglaterra, e eles ficaram com medo de perder seus privilégios. Então eles vão tentar realizar táticas de guerrilha para dificultar a ocupação inglesa na região, mas eles também vão acabar sendo derrotados. Lembrando que essa tem um caráter diferencial por ser mais elitizado. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham tido proveito com esse nosso encontro. Eu sei que quando a gente fala de exploração, principalmente do continente africano, do continente asiático, a gente lembra muito dos processos de escravidão e tudo mais. Mas esse processo de imperialismo e neocolonialismo, ele é muito importante para a gente entender a forma como as relações se dão, inclusive na atualidade. Então é importante que a gente entenda as repercussões dessa exploração dentro desses continentes, certo? As repercussões para as diferentes nações dentro desses continentes e o porquê de certas instabilidades políticas e econômicas estarem presentes, inclusive, na atualidade, tá certo? Então, qualquer dúvida, me encontra à disposição. E era isso.